Medianas, mediatrizes, bissetrizes e alturas num triângulo. Mediana é o segmento que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. As medianas se encontram em um ponto que é chamado de baricentro do triângulo. Costumamos identificar o baricentro com a letra G. Todo triângulo tem três medianas, uma relativa a cada um de seus lados. Temos o triângulo ABC e os pontos M, M1 e M2. M é o ponto médio do segmento BC e a mediana traçada do vértice A toca esse ponto, dividindo o lado BC em dois segmentos congruentes. Se o segmento BC, a medida dele fosse 10 centímetros, ficaria de B até M 5 centímetros e de M até C 5 centímetros. Bissetrizes. Na figura abaixo, traçamos as bissetrizes dos ângulos A, B e C do triângulo. Todo triângulo apresenta três bissetrizes, que se encontram em um ponto chamado incentro do triângulo. Então temos o vértice A, B e C. As retas vermelhas são as bissetrizes dos ângulos A, B e C. O ponto de encontro dessas bissetrizes, é chamado de incentro. O incentro tem uma propriedade importante. Ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Mediatrizes. São retas perpendiculares que passam pelo ponto médio de cada lado de um triângulo. As mediatrizes se encontram em um único ponto C, interno ao triângulo. Esse ponto é chamado de circuncentro. Então, temos aqui uma reta perpendicular que intersecta o lado BC do triângulo no ponto médio. Essa reta ela é perpendicular, isso quer dizer que ela faz um ângulo com a reta suporte do lado BC de 90 graus. A mesma coisa acontece com o lado AC e o lado AB. O ponto de encontro dessas perpendiculares é conhecido como circuncentro. Os segmentos que ligam o circuncentro aos vértices têm todos a mesma medida. Então aqui eu tenho o circuncentro do triângulo e os segmentos que ligam o circuncentro aos vértices são todos congruentes. Isso quer dizer que o circuncentro coincide com o centro da circunferência que contém os vértices do triângulo, também chamada de circunferência circunscrita. Alturas. Traçamos pelo vértice R uma reta perpendicular à reta que contém o lado ST do triângulo, obtendo o ponto H. Então temos o triângulo RST. Do vértice R, traçamos uma perpendicular ao lado ST. Traçando uma perpendicular, claro, ela forma com o lado ST um ângulo de 90 graus. O segmento RH está contido na reta perpendicular que traçamos. A medida de RH é a medida da altura relativa ao lado ST desse triângulo. Da mesma forma, podemos obter a medida da altura relativa ao lado RT e a medida da altura relativa ao lado RS. O ponto de encontro das três alturas
de um triângulo é chamado de ortocentro e é indicado usualmente pela letra O. Então, as três alturas e elas se encontram, elas se intersectam num ponto que é conhecido como ortocentro e é designado pela letra O. Alturas do triângulo retângulo. O triângulo OPQ é retângulo. Traçamos a altura relativa ao lado PQ deste triângulo. O lado PQ é a base. A altura coincide com o lado OP. De modo semelhante, a medida da altura relativa ao lado OP coincide com a medida do lado QP. O lado OP agora é a base. A altura do triângulo coincide com o lado QP. Nos triângulos retângulos, as medidas de duas das alturas coincidem com as medidas dos lados que formam o ângulo reto. Ou seja, a medida das alturas coincide com os catetos. Traçando a terceira altura, percebemos que o ortocentro é o vértice do ângulo reto. Traçando a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo, concluímos que o ponto de encontro das três alturas é o vértice do ângulo reto. Esse aqui é o ortocentro do triângulo retângulo. Pontos notáveis de um triângulo incentro. É o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos internos. As bissetrizes, onde elas se encontram, é o nosso incentro. Ortocentro. É o encontro das retas suporte das alturas. Nesse caso em especial, temos um triângulo obtusângulo e o ortocentro, o ponto de encontro das retas suporte das alturas, ele se encontra fora do triângulo. Circuncentro é o encontro das mediatrizes dos lados. As mediatrizes deste triângulo, elas se encontram em um ponto externo ao triângulo. Baricentro é o encontro das medianas, segmentos que ligam um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, nesse triângulo, esse pontinho vermelho é o ponto de encontro das medianas desse triângulo. No triângulo equilátero, os pontos notáveis se coincidem. Eles se coincidem porque as medianas, as alturas e as bissetrizes também se coincidem. Isso acontece apenas no triângulo equilátero. Exercício. Primeira. Complete as sentenças de modo que sejam verdadeiras. O segmento que divide o ângulo interno de um triângulo em dois ângulos iguais chama-se. Se esse segmento divide um ângulo em dois ângulos congruentes, esse segmento é a bissetriz. Letra B. O segmento perpendicular à base de um triângulo ou ao seu prolongamento chama-se. Quando se encontra essa palavrinha aqui, em qualquer questão referente a triângulo perpendicular, estamos falando da altura. Letra C. O segmento com extremidades no vértice de um triângulo e no ponto médio do lado oposto a esse vértice chama-se. Se ela sai do vértice e intersecta o lado oposto no ponto médio, nós estamos falando da mediana. Segunda questão. O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado. Bom, novamente, quando estamos falando de perpendicular,
nós estamos falando de altura. Um dos ângulos internos de um triângulo isósceles mede 100 graus. Qual é a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos outros ângulos internos? Bom, temos um triângulo isósceles e um de seus ângulos, a medida é igual a 100 graus. Sabemos que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Já temos 100 graus, então, para completar a soma, falta 80. Como o triângulo é isósceles, ele tem dois lados congruentes. A consequência disso é que os dois ângulos da base também são congruentes, têm a mesma medida. Se eu tenho 100, falta 80, isso quer dizer que cada ângulo é de 40. Agora vamos traçando as bissetrizes dos ângulos da base, vamos dividir esses ângulos ao meio. Ou seja, quando passarmos a bissetriz, cada ângulo será dividido em dois, ou seja, cada ângulo será dividido em dois ângulos de 20. O ponto de encontro das bissetrizes vai formar um terceiro ângulo, dando origem a um segundo triângulo. Esse ângulo, não sabemos a medida, vamos chamar de x. Só que ele não forma apenas este ângulo. Temos o ângulo oposto a ele, pelo vértice, que é o mesmo valor, e temos outros dois ângulos que são suplementares a esse ângulo x. Vamos chamar de A. É a medida desses dois ângulos que estamos procurando. Então, se temos o triângulo de vértice x, 20 e 20, ângulos correspondentes a esse vértice, 20 mais 20, 40. Para 180, o ângulo x tem medida de 140 graus. Como o ângulo x e o ângulo A são suplementares, o ângulo A tem medida de 40 graus, porque 140, quanto falta para 180? Exatamente 40 graus. Quarta questão. P é o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo ABC. O ponto P é, letra A, o baricentro do triângulo ABC. Letra B, o incentro do triângulo ABC. Letra C, o circuncentro do triângulo ABC. E letra D, o ortocentro do triângulo ABC. Se P é o ponto de encontro das bissetrizes, quando falamos em bissetrizes, estamos falando em incentro. Quinta questão. Na figura abaixo, determine os segmentos que representam medianas bissetrizes e alturas, sabendo que o segmento BP é congruente ao segmento PC. E o ângulo A do triângulo ABN é congruente ao ângulo A do triângulo ACN. Se o segmento BP é congruente ao segmento PC e eu tenho uma reta aqui, um segmento de reta que sai do vértice oposto a esse segmento e toca ele bem no ponto médio, esse segmento AP ele é uma mediana. O segmento AH é a altura, vemos aqui pelo ângulo de 90 graus. E o segmento AN, como ele diz que o ângulo A do triângulo BAN tem o mesmo valor do ângulo A do triângulo ANC, então o segmento AN é uma bissetriz. AH é a altura, AN bissetriz e AP uma mediana. Sexta questão. Considere os pontos notáveis de um triângulo
e preenche os parênteses. Temos duas colunas. A primeira coluna nós temos o baricentro, o circuncentro, o incentro e o ortocentro. O baricentro será representado pela letra B, o circuncentro pela letra C, o incentro pela letra I e o ortocentro pela letra O. Temos que fazer corresponder à segunda coluna. Ponto de encontro das medianas, ponto de encontro das mediatrizes do lado de um triângulo, ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo e ponto de encontro das retas suporte. O ponto de encontro das medianas nós sabemos que é o baricentro. O ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo nós sabemos que é o circuncentro. O ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo são a bissetriz ela corta o triângulo ao meio, é o incentro. E o ponto de encontro das retas suporte das alturas, o ortocentro. Na figura, o ângulo B mede 40 graus. O ângulo C mede 60 graus. Se D é o incentro do triângulo ABC, então qual o valor de x? Temos o triângulo ABC e o triângulo BCD. Sabemos que o ângulo B no triângulo ABC mede 40 graus. E o ângulo C do triângulo ABC mede 60 graus. O problema nos diz que D é o incentro do triângulo ABC. Se ele é o incentro, nós estamos aqui com duas bissetrizes. Os lados que formam o segundo triângulo, o triângulo BCD, são bissetrizes do triângulo ABC. Se elas são bissetrizes, elas dividem o lado do ângulo B e o ângulo C ao meio. Então, o ângulo B do triângulo BCD é metade do valor do ângulo B do triângulo ABC. Se o ângulo B do maior triângulo mede 40, o ângulo B do menor triângulo mede 20. A mesma coisa acontece com o lado C do menor triângulo. Ele mede 30. Temos aí dois ângulos que somados é igual a 50 graus. X é o que falta para completar 180 graus. Já temos 50, x vale 130. Oitava questão. Um triângulo ABC tem ângulos A igual a 40 graus e ângulo B igual a 50 graus. Qual é o ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B desse triângulo? Bom, primeiramente, se eu tenho um triângulo onde dois ângulos somam 90 graus, ou seja, o ângulo A vale 40 e o ângulo B vale 50, 40 mais 50, 90 graus. O meu ângulo C só pode ser um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Respondida a questão, é um triângulo retângulo, onde as alturas, duas de suas alturas são os catetos, e o ângulo procurado é um ângulo de 90 graus. Esse triângulo é retângulo. Nona questão. A altura e a mediana traçadas do vértice do ângulo reto de um triângulo retângulo formam um ângulo de 24 graus. Sendo assim, os ângulos agudos do triângulo são: resolução da questão 9. Foi nos dado o triângulo ABC, retângulo em A, e esse ângulo reto, esse ângulo de 90 graus, foi dividido em três ângulos. Pela altura, segmento AH, e pela mediana, segmento AM. Vamos classificar esses três ângulos como alfa, beta e um ângulo de 24 graus.
O triângulo ABC foi dividido também em outros 3 triângulos pela altura e pela mediana. Temos o triângulo AHC, AHM e AMB. Como o segmento H é altura, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Temos um ângulo de 90 graus e um ângulo de 24 graus, somando 114 graus. O ângulo M é o que falta para completar 180 graus. Então, 180 menos 114, o nosso ângulo M do triângulo AHM é igual a 66 graus. No triângulo AMB, o ângulo M correspondente a esse triângulo, a sua medida é suplementar ao ângulo M do triângulo AHM. Se é suplementar, a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, se eu já tenho 66, o que falta é 114. Descobrimos assim que o ângulo M referente ao triângulo AMB vale 114 graus. Como o segmento AM é mediana do triângulo ABC, a sua medida é igual a metade do segmento onde ela determina o ponto médio. Isso é dada por essa relação. A medida AM é igual a medida do segmento BC dividido por 2. Então, o triângulo AMB é isósceles. A mesma coisa acontece com o triângulo AMC. Como suas medidas são congruentes, eles são isósceles. No triângulo AMB, sendo isósceles, a medida do ângulo alfa, que nós denominamos no início, é a mesma medida do ângulo beta, ele vale alfa. Então, alfa mais 114 tem que ser igual a 180. Isso quer dizer que o nosso ângulo alfa vale 33 graus. Temos o ângulo A, que foi dividido de 90 graus, foi dividido em 3. Um vale 24 e descobrimos que agora o outro vale 33. O ângulo beta é exatamente a soma desses dois ângulos, alfa e 24 graus, subtraído de 90 graus. Isso quer dizer que o nosso ângulo beta vale 33 graus também. Porque 33 mais 24, 57. E 90 menos 57, 33. No ângulo A do triângulo AMC, o valor desse ângulo todo, beta mais 24, é igual a 33 mais 24, 57. Esse ângulo aqui, essa parte do ângulo A, do triângulo maior, vale 57 graus. Como esse triângulo é isósceles, o ângulo C tem a mesma medida. O ângulo C também vale 57 graus. Então, o que o problema pediu foi a medida dos ângulos agudos desse triângulo ABC. Descobrimos que um ângulo vale 33 e o outro vale 57. Na figura, o segmento AD é bissetriz. Calcule A e B. Temos um triângulo ABC e o segmento AD é bissetriz do ângulo A. Se ela é bissetriz, ela divide o ângulo A em dois ângulos congruentes. Então, A é igual a B. Eles são congruentes, têm o mesmo valor. No triângulo ABC, os ângulos da base somam 80 graus. Isso quer dizer que o ângulo A vale 100 graus. Como temos uma bissetriz, o lado A vale 50 e o lado B também vale 50.
Observe a figura a seguir. Nessa figura, o segmento AD é congruente ao segmento BD. O segmento AD é congruente ao segmento BD. O ângulo C mede 60 graus. E o ângulo A do triângulo ACD é o dobro do ângulo B do triângulo ABC. O problema é saber quanto mede o ângulo B. Na figura temos três triângulos. O triângulo ABC, o triângulo ABD e o triângulo ACD. O ângulo A do triângulo ACD é o dobro do ângulo B do triângulo ABC. Como o segmento AD é congruente ao segmento BD, esse triângulo ABD ele é isósceles. Esses dois segmentos têm a mesma medida. Isso quer dizer que o ângulo B e o ângulo A do triângulo ABD têm a mesma medida. Se o ângulo B tem x, vale x, o ângulo A também vale x. No triângulo ABC, a soma dos três ângulos, o ângulo de 60 graus, o ângulo x e o ângulo 3x, vale 180 graus. 3x porque esse lado aqui do ângulo A vale x. E esse outro vale 2x, então x mais 2x, 3x. Somando tudo, tenho 4x mais 60 graus. E isso tem que ser igual a 180 graus. Então, 4x é igual a 180 graus menos 60 graus. 4x é igual a 120 graus. Dividindo 120 por 4, descobrimos que o ângulo x vale 30 graus. Então, o ângulo B vale 30 graus. Décima segunda questão. No triângulo ABC, é representado abaixo os segmentos AH e AS são respectivamente a altura e a bissetriz referente ao ângulo A. Qual o valor do ângulo do triângulo AHS? Ele quer saber esse pedacinho aqui quanto vale. Bom, no triângulo maior, ABC, a soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Como nós já temos na base um ângulo de 50 e um ângulo de 70 e a soma dá 120 graus, o ângulo A todo mede 60 graus. Vamos dividir o ângulo A, quer dizer, o ângulo A foi dividido em três outros ângulos, eu vou nomear cada ângulo por uma letra diferente. X, Y e Z. O problema é que é saber quanto vale o ângulo que eu nomeei de Y. Então vamos lá. Descobrimos que o ângulo todo vale 60 graus. Como o segmento AS é bissetriz, X vale 30 graus. Vamos nos ater agora ao triângulo ABH. Temos um ângulo de 70 graus. Como o segmento H é uma altura, ela forma com a base um ângulo de 90 graus. Então temos 70 mais 90. 70 mais 90, 160. Isso quer dizer que o nosso ângulo Z vale 20 graus, porque 160, o que falta para 180 é 20. Como o ângulo A é igual à soma dos três ângulos aqui, x, y e z, somando os três ângulos, descobrimos que 30 mais 20, 50. Para 60, falta 10. Então, o nosso ângulo y vale 10 graus. Logo, o ângulo procurado HAS é igual a 10 graus. No triângulo ABC da figura é dado o ângulo B, vale 100 graus, e o ângulo C, 30 graus. AS, o segmento AS, é bissetriz do ângulo A e o segmento BH é a altura. Qual é o valor de x? Foi nos dado um triângulo ABC e a medida de dois ângulos, 100 e 30. A soma dessas duas medidas dá 130 graus. Para 180,
falta 50. Então, no triângulo ABC, o ângulo A vale 50 graus. Como o segmento AS é bissetriz, ela divide esse ângulo de 50 graus em dois ângulos de 25. Então, cada ângulo aqui vale 25 graus. O segmento BH é a altura. A sua base vale 90 graus. Temos um segundo triângulo formado pelos pontos A, H e um terceiro ponto que aqui que eu vou chamar de ponto P. Temos vértice P, vértice A e vértice H. Já temos o valor da medida de dois ângulos. Um vale 25, o outro vale 90. 25 mais 90 dá 115. O nosso ângulo X, que tem como vértice o P, temos 115, 180 menos 115, o nosso ângulo X vale 65 graus. No triângulo ABC da figura, o segmento AH é a altura e o segmento BS é bissetriz do ângulo B. Determine o ângulo S do triângulo BSC, sendo o ângulo A do triângulo AHB igual a 30 graus e o ângulo C do triângulo ABC igual a 40 graus. No triângulo AHB, temos que o ângulo A vale 30. Como o segmento H é uma altura, o ângulo H vale 90. 30 mais 90, 120. Para 180, 60. Então, o ângulo B vale 60 graus. Agora, vamos ver aqui o triângulo BSC. No enunciado, nós sabemos que o ângulo C mede 40 graus. Aqui é 40 graus. Como o ângulo B todo mede 60 e o segmento AS é uma bissetriz, o ângulo B do triângulo BSC vale 30. 40 mais 30, 70. O ângulo S é o que falta para 180. Então, o ângulo S mede 110 graus. Com relação à figura abaixo, podemos afirmar: primeiro, o triângulo CDE é isósceles. Sim, o triângulo CDE é isósceles. Tem um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, e um de 45. O outro ângulo aqui, da base, podemos dizer assim, da base, é 45 graus. Ele mede 45 graus. Então, tenho dois ângulos de 45 graus e um de 90. Esse triângulo é isósceles, isso é verdadeiro. 2. O triângulo ABE é equilátero. No triângulo ABE, são nos dados dois ângulos de 60 graus cada. 60 graus mais 60 graus, 120 graus. Quanto é que falta para 180? Falta outro ângulo de 60 graus. Sim, o triângulo ABE é equilátero. A medida de seus lados e os seus ângulos são todos congruentes. Terceira, o segmento AE é bissetriz do ângulo BAD. O segmento AE está sendo afirmado aqui que ele é bissetriz do ângulo BAD. Ângulo BAD é esse aqui. Para verificarmos isso, tem que ver toda a figura. A figura é um quadrilátero. Temos um ângulo de 90 graus, outro ângulo de 90 graus e um ângulo de 60 graus. A soma desses três ângulos vai dar 180 mais 60. Temos aqui 240. Quanto é que falta para 360? 240
para 360 falta 120. Como aqui eu tenho uma medida de 60 graus, o outro ângulo também é 60 graus. Então, sim, o segmento AE é bissetriz do ângulo BAD. As três afirmações são verdadeiras. Agora vamos ver a segunda coluna. São verdadeiras, somente a 1 é falsa? Não, acabamos de ver que a 1 é verdadeira. Somente a 2 é falsa? Não. A 2 é verdadeira. Somente a 3 é falsa? Não. Nenhuma dessas três aqui bate, porque todas as três afirmações aqui são verdadeiras. São todas falsas? Também não. Letra E. São todas verdadeiras? Sim, a resposta é a letra E. São todas verdadeiras.